Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 129, no qual vamos dar prosseguimento à nossa série e contemplar mais 4 entradas ou 4 capítulos do livro 10º das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de 13 a 16. A tradução que será usada, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e também, como sempre, você poderá acompanhar a leitura que será feita ao longo dos próximos minutos, com o comentário, porque eu ponho o trecho que é lido e discutido sob forma transcrita na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si neste ponto das suas meditações. 13. Apenas acordas, pergunta a ti mesmo se te importas que outros pratiquem ações justas e belas. Certamente não, porque não podes ter esquecido de que maneira essa gente, tão audaciosa nos seus louvores e censuras, se conduz na cama e à mesa. E o que faz, evita, procura, rouba e arrebata. E tudo isto não com mãos e pés, mas com a parte mais preciosa do seu ser, aquela de onde brotam, quando se quer, a fé, o pudor, a verdade, a lei, a boa consciência. É mais uma daquelas meditações de Marco Aurélio em que nós vemos um imperador filósofo trazer para diante dos seus olhos a possibilidade de, ao acordar, ter um tipo de pensamento que o predisporá a ações mais justas, a uma condição de espírito mais tranquila. Se ele, ao acordar, por exemplo, fizer como diz lá no livro 2º, primeira entrada, lembrar-se de todos os indivíduos potencialmente molestos ou ruins que pode vir a encontrar. Ou se ele, por exemplo, como neste caso aqui, entrada 13 do livro 10º, quando acordar, apenas acordado, logo que acordar, perguntar a si mesmo se ele vai se importar com o fato de outros praticarem ações justas e belas, é algo que também será capaz de, desde o momento em que ele acorda, predispô-lo a uma condição de espírito que é mais próxima daquela do sábio. Quando ele diz aqui, se você se importa com o fato de outros praticarem ações justas e belas, eu creio que isso possa ser entendido de duas maneiras que não se excluem mutuamente. Primeiro, se os outros vão praticar ações justas e belas ou ações injustas e feias, não é algo que está dado no nosso domínio. Aqui estaríamos diante de algo que está dentro da dicotomia do controle de maneira bastante clara. Se os outros agem bem ou mal, não é algo que nós possamos controlar. Então, preocupar-se em demasia com isso é algo que não conduz a uma boa disposição de espírito, a tranquilidade, por aí vai. E também de outra maneira, se os outros vão agir de maneira justa e bela, não é algo que lhe diz respeito, Marco Aurélio, é uma possibilidade de leitura, e você não deve invejar a possível boa reputação, embora isso esteja dentro dos indiferentes estoicos, advinda daí. Então esta é a ideia. Se os outros praticam boas ações, ações belas e justas, é algo que ele, Marco Aurélio, não tem controle. Certamente não. Então o que os outros fazem é algo que não nos diz respeito diretamente. Certamente não. Porque não podes ter esquecido de que maneira essa gente tão audaciosa nos seus louvores e censuras se conduz na cama e à mesa. Se conduz mesmo nos seus momentos de maior intimidade, mesmo nas suas ações mais comezinhas, mais corriqueiras. Especialmente Caio Musônio Rufo tinha uma atenção muito especial a esses momentos de coisas muito simples que eram feitas no dia a dia, esses momentos de necessidades que eram supridas pelo indivíduo, porque ali se mostrava o controle que ele tinha
sobre si mesmo, né? Então essas pessoas que são tão audaciosas ao louvar e ao censurar, pode ser que se conduzam muito mal nos seus momentos de intimidade e mesmo na sua vida social às claras. É um daqueles momentos em que Marco Aurélio toma uma certa distância dos outros e se sente destacado, se sente melhor que os outros, né? Há uma oscilação. Nesse sentido, nós vemos momentos em que ele se sente pior que os outros, em que ele se sente no mesmo nível dos outros, e momentos em que ele se sente um tanto acima dos outros. Então esses aí que censuram e louvam tanto outras pessoas e outros atos, agem mal nas suas intimidades, agem mal no seu dia a dia. E o que essa gente faz? Evita, procura, rouba e arrebata, e são coisas que não estão de acordo com a filosofia. Então agem de maneira insensata, agem de maneira não comedida, agem sem a virtude. E por que é que alguém instruído na filosofia como Marco Aurélio deveria prestar atenção ou levar em consideração, para além de uma certa mesura, o que fazem pessoas que agem e julgam insensatamente, né? E tudo isto não com mãos e pés, mas com a parte mais preciosa do seu ser, aquela de onde brotam, quando se quer, a fé, o pudor, a verdade, a lei, a boa consciência. Esta parte que é a melhor do ser humano é o hegemonikon, a mente diretora, ou princípio de direção, aquela parte da mente que controla, ou pelo menos deveria controlar, tudo o que o ser humano em questão faz e pensa. E o que Marco Aurélio está dizendo aqui é que o comportamento desses insensatos, e que, para cúmulo de insensatez, ainda censuram e louvam os outros como se estivessem em uma posição mais destacada ou de superioridade. Enfim, esses insensatos que agem muito mal, que agem insensatamente, como a sua própria natureza determina, acabam corrompendo a sua melhor parte. E eles agem mal não fazendo uso das mãos e dos pés, mas fazendo uso da própria mente. Então existe uma corrupção do intelecto, por assim dizer, que Marco Aurélio nota nesses indivíduos que ele tem em mente, e essa corrupção do intelecto impede, né, que nasçam dentro desses indivíduos certas características que são as melhores. Então aqui ele fala da fé. A fé é pistis, né, que é uma confiabilidade ligada a um sentimento religioso. Aidos, que é palavra importantíssima, a modéstia ou o pudor ou o senso de honorabilidade. Aletheia, verdade, né? Nomos, a lei, entendendo-se como a lei natural ou lei de Deus, que pode surgir no indivíduo quando ele não está agindo insensatamente. E por fim, agathos daimon, a boa consciência, o bom daimon, esse bom espírito ou demônio, ou ainda gênio, que pode habitar o indivíduo quando ele está, por assim dizer, sintonizado com a natureza, vivendo segundo a natureza e não vivendo segundo certos erros do senso comum. Então a possibilidade de o indivíduo acordar e logo se lembrar de que esses outros indivíduos que não estão instruídos na filosofia acabam agindo insensatamente na maior parte do tempo e, portanto, não levando em consideração aquilo que eles pensam, é algo que Marco Aurélio inscreve aqui no seu diário filosófico espiritual, na nota de número 13 do livro 10º. 14. O homem esclarecido diz à natureza que dá e tira tudo. Dá-me o que quiseres, tira-me o que quiseres. E isto não por desafio, mas só por docilidade e gratidão. Muito bem. Esse homem esclarecido é a pessoa que está instruída na filosofia, que já começou a se impregnar das ideias que conduzem a uma vida mais tranquila, mais reta, mais de acordo com o que a natureza mesma quer de nós. E se ele está efetivamente esclarecido, o tipo de prece que ele faz não é pedir coisas para a natureza ou para os deuses ou para a divindade. Ah, me dê um
um carro, me dê uma esposa, me dê saúde, me dê riqueza, me dê uma fama não tisnada, não maculada de maneira grave por ninguém. Não é isso que o homem esclarecido ou a pessoa que está instruída na filosofia pede a Deus ou à natureza, né? Então o homem esclarecido diz à natureza, que dá e tira tudo: dá-me o que quiseres e tira-me o que quiseres. Então se entrega nas mãos da natureza, porque sabe que o seu bem é o bem interior, algo que, portanto, depende unicamente dele, e as coisas que vêm de fora são coisas complementares, são possíveis presentes ou dons transitórios, que podem ser dados ou retirados com a mesma facilidade e rapidez. Então, esse ser humano se entrega numa atitude de amor fati, de amor ao destino, à natureza, dá-me o que quiseres e tira-me o que quiseres, e faz isto não para desafiar a natureza, para se sentir, enfim, mais corajoso do que é, mas não, de uma maneira serena, tranquila, piedosa, né, dócil, grata, né, de maneira de obedecer a esta natureza, vendo o seu bem na obediência à própria natureza, vendo que aquilo que é urdido por fora da sua consciência ou do seu hegemonicon, né, na verdade está preparado desde há muitos e muitos e muitos anos, numa teia de causas e efeitos, numa urdidura de, enfim, coisas que se transmutam, e ele tem como seu apanágio, como seu privilégio, como que é próprio de si, o modo como vai encarar essas coisas que vêm de fora. Então aqui a ideia não é a de desafiar a natureza ou desafiar a divindade, né? Enfim, como, sei lá, fez Ulisses, né? Diante de Poseidon e dos seus filhos, mas de entregar-se a este fluxo e compreender que ele conduz ao bem da totalidade. Não necessariamente é uma visão mesquinha, egoísta e limitada de bem para o indivíduo. É muito interessante este trecho, né? E tem ecos de Epicteto. Epicteto, em diversos momentos, diz que a prece que os seus alunos devem fazer é justamente algo nesse sentido. Então, natureza, Deus, deuses, façam o que quiserem comigo. Porque o meu bem já está inscrito dentro de mim mesmo e eu o encontro a qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias. É um pensamento estoico dos mais difíceis, aliás. 15. É bem pouco o que te resta. Vive esse resto como se estivesses no alto de uma montanha. Porque pouco importa viver aqui ou acolá, e em toda a parte do mundo se vive como numa cidade. Que os homens vejam e contemplem aquele que vive realmente segundo a natureza. Se não o suportam, matem-no. Mais vale morrer do que viver como eles. Aqui Marco Aurélio está conversando consigo mesmo e se sentindo perto do fim da vida. Nós não sabemos se é um sentimento motivado por uma sensação de velhice ou de fraqueza do corpo, ou se trata de um tipo de expediente retórico caro aos estoicos, que tem por objetivo levar o indivíduo a entender que a qualquer momento ele está perto da morte, porque a única condição para se morrer é se estar vivo, né? Outra coisa curiosa é que, de acordo com Simone de Beauvoir, no seu livro sobre a velhice, na antiguidade considerava-se alguém que tivesse cruzado os 56 anos como velho. Pode ser que ele, motivado por essa visão convencional, tendo cruzado os 56 anos, se sentisse já envelhecido. Mas de todo modo é bem pouco. O que te resta vale para todo mundo, né? Porque se vamos viver mais 30, mais 50, mais 80 ou mais 100 anos, ainda assim é pouco, né? Vive este resto de vida, como se estivesses no alto de uma montanha. Isto é,
buscando a serenidade de quem olha para as coisas de uma maneira um tanto distanciada, destacada. Porque pouco importa viver aqui ou acolá. Então você também pode imaginar que está vivendo num retiro bastante tranquilo. Porque o retiro tranquilo é a própria interioridade, subentende-se, né? E em toda a parte do mundo se vive como numa cidade. Em qualquer lugar do mundo está alguém que pode viver como se estivesse na cosmópolis. A cosmópolis engloba todos os seres humanos, vivam eles onde viverem, pertençam eles à etnia que pertencerem, falem a língua que falarem, deuses e homens, de acordo com a antiga crença e noção estoica, e noção estoicas, vivem na mesma cosmópolis, na mesma cidade universal. Que os homens vejam e contemplem aquele que vive realmente segundo a natureza. E o bom cidadão da cosmópolis é aquele que segue a natureza nos termos que a filosofia estoica decodifica, né? Que eles vejam e, se necessário, que invejem essa pessoa, ou que detestem essa pessoa, ou que desprezem essa pessoa, tanto faz, né? Se não o suportam, matem-no. Mais vale morrer do que viver como eles. Não se sabe aqui se Marco Aurélio está pensando em si mesmo, está pensando numa situação hipotética. Mas se estivesse pensando em si mesmo, né, ele está colocando-se para si o seguinte: como imperador, você está sempre ameaçado de morte, né? Enfim, os imperadores dependiam da lealdade da guarda pretoriana, por exemplo, da lealdade do exército, da lealdade do Senado, para não serem assassinados. E nós sabemos por Galeno que Marco Aurélio tomava uma espécie de preparado contendo versões enfraquecidas de venenos para suportar uma possível ingestão de alguma dessas substâncias, e que isso tinha um efeito bastante desagradável, para dizer o mínimo, no seu sistema digestivo ou digestório, que já não era grande coisa. Veja-se o que era ser um imperador romano, né? Aqui não se sabe se ele está justamente partindo da sua experiência pessoal. Olha, essas pessoas olham para você, percebem que você não vai conceder a elas nenhum tipo de favor fora das regras, que você não vai favorecê-las injustamente, e por isso elas podem achar que você é um tanto altivo, um tanto distanciado delas, e a partir daí quererem matá-lo por conta disso. Mas ele acaba concluindo o seguinte: mais vale morrer do que viver como eles. É melhor morrer do que viver mal. Isto é muito tipicamente estoico, porque a vida para os estoicos não é um bem, e sim a vida bem vivida, a vida vivida segundo as leis da natureza. Mais vale morrer do que viver como eles, que são insensatos, que são injustos, que são, enfim, pessoas não instruídas na filosofia, que não são capazes de agir bem. É algo que Marco Aurélio diz de si para si. Nós não sabemos se pensando no seu próprio caso ou pensando numa situação hipotética. E por fim, entrada de número 16, já não se trata de discorrer sobre o que deve ser um homem de bem, trata-se de o ser. Infelizmente, esta tradução não dá conta da força expressiva que o trecho tem, né, que a entrada tem, e é uma das mais famosas de Marco Aurélio, né? Seabra traduz da seguinte maneira este trecho, a entrada de número 16. Não é mais necessário absolutamente discutir sobre como deve ser um varão de bem, mas ser tal. Também não tem a mesma força expressiva de certas traduções. E Haynes, um dos tradutores de língua inglesa, diz o seguinte: ponha um fim ponha um fim de maneira taxativa a toda discussão sobre o que um homem de bem deveria ser, e seja um homem de bem. Isto é, pare de discutir o que deveria ser um homem de bem e seja um homem de bem. Seja uma pessoa boa. Não fique discutindo o que deveria ser uma pessoa boa, uma pessoa sensata, uma pessoa tranquila, uma pessoa que
vive a vida como deveria viver e seja esta pessoa. É o que Marco Aurélio está dizendo de si para si neste ponto das suas meditações. É uma das meditações mais célebres de todo o seu diário, né, filosófico e espiritual, e é a última palavra que eu deixo aqui para vocês. Parem de discutir o que é uma vida realizada plena e vivam esta vida realizada plena. Parem de discutir o que deveria ser uma pessoa de bem e seja você uma pessoa de bem, né? E mesmo do ponto de vista político, isso pode ser ligeiramente modificado. Pare de discutir o que deveria ser o comportamento de um cidadão ou o que deveria ser a forma preferencial de um Estado e lute por isso, né? É o que eu deixo para vocês aqui neste PL MMA. Muito bem, nós continuamos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.